Levar nossa mente cativa ao trono da graça. Espírito Santo, eu peço que o Senhor possa nos ajudar a ter uma mente renovada, porque se nós não tivermos uma mente renovada, nós não iremos usufruir de tudo aquilo que o Senhor preparou para a gente. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor possa tocar nas nossas vidas nessa noite, e que nunca mais as nossas vidas venham a ser a mesma. Espírito Santo, nós preparamos um lugar para o Senhor no nosso meio, nós preparamos um lugar para o Senhor no nosso coração, e nós pedimos que o Senhor possa vir preencher esse lugar. Espírito Santo, não permita que nós venhamos estar aqui com a mente em outro lugar, com os pensamentos longe do Senhor. Espírito Santo, eu declaro em nome de Jesus um alinhamento de mente nesse exato momento, que o Senhor possa alinhar as nossas mentes com a mente do Pai, que o Senhor possa levar cativo as nossas preocupações, os nossos pensamentos, e que nós possamos estar aqui totalmente por inteiro, não somente de corpo, mas que nós possamos estar aqui de corpo, alma e espírito. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor possa nos ativar nessa noite, eu oro para que o Senhor possa derramar maturidade sobre as nossas vidas. Espírito Santo, eu oro por maturidade, eu oro por pessoas maduras, eu oro por pessoas que vão entender e que vão corresponder ao teu chamado. Espírito Santo, nos cobre com um manto de maturidade, nos cobre com um manto de maturidade, nos cobre com um manto de maturidade, nos ajuda a entender o tempo que estamos vivendo, nos ajuda, Espírito Santo, a dar uma resposta para esse tempo. Espírito Santo, leva-nos cativo ao teu coração, que nós venhamos abrir o nosso coração verdadeiramente para o Senhor, não somente agora, mas diariamente, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Espírito Santo, que a nossa vida possa refletir a vida de Jesus, que através das nossas atitudes, que as pessoas possam ver Jesus em nós. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor possa conduzir-nos nessa noite através da Tua Palavra. Eu oro para que o Senhor venha ter liberdade no nosso meio, a ponto de mover, que seja feita a Tua vontade, não a nossa. Espírito Santo, desde já eu oro para que o Senhor possa tocar em corações feridos, eu oro para que o Senhor possa tocar em corações magoados. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor possa curar, Pai, pessoas no nosso meio que necessitam da Tua cura. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor possa se mover no nosso meio. Pai, levanta um muro de fogo sobre essa igreja, cubra as nossas vidas, coloca as Tuas mãos sobre as nossas vidas, Pai, que nós venhamos caminhar junto, Pai, debaixo da Tua Palavra, conduzido pelo Teu Espírito. Desde já eu declaro, Pai, um tempo novo sobre as nossas vidas, desde já eu declaro os melhores dias da nossa vida daqui por diante, as melhores semanas, os melhores meses, os melhores anos. Senhor, nos ajuda a corresponder tudo aquilo que o Senhor, Pai, deseja que nós correspondemos, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus que o Senhor tem liberdade no nosso meio, o Senhor tem liberdade no nosso meio, o Senhor tem liberdade no nosso meio, Espírito Santo. Espírito Santo, é muito bom ver essas pessoas aqui, é muito bom poder estar aqui, mas melhor do que isso, é saber que o Senhor tem liberdade no nosso meio, é saber que o Senhor já está se movendo no nosso meio. Então fala com a gente nessa noite, fala com a gente nessa noite através da Tua Palavra, nos ajuda, Espírito Santo, a estabelecer um ambiente de intimidade, nos ajuda a entender o real propósito da nossa existência e nos ajude a viver uma vida de renúncia, uma vida que Te agrada, uma vida que aponta para o Senhor. Desde já nós declaramos, nós tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória, e que o Senhor possa levar, Pai, as nossas preocupações excessivas cativas ao Teu trono da graça, em nome de Jesus, amém? Pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Henrique, e eu gostaria de estar falando com os irmãos nessa noite sobre a gente corresponder à vontade de Deus para as nossas vidas. Existe uma vontade da parte de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, e cabe a gente decidir se a gente vai corresponder a essa vontade ou não. Ao longo da vida a gente corresponde à vontade de tantas pessoas, né? A gente corresponde à vontade dos nossos amigos, a gente corresponde à vontade dos nossos pais, a gente corresponde à vontade dos nossos filhos, a gente corresponde várias vontades. Só que muitas das vezes a principal, que é a vontade de Deus, a gente deixa de lado. Muitas das vezes a gente pensa que corresponder à vontade de Deus é somente vir ao culto, é somente levantar a mão na hora do louvor, é somente vir aqui e pregar, é somente subir ali e tocar alguma coisa. Só que Deus espera algo mais de mim, Deus espera algo mais de você. Existe uma vontade que tem que partir de mim e tem que partir de vocês para ser correspondida. Corresponder à vontade de Deus é uma escolha. Corresponder à vontade de Deus é questão de maturidade.
Corresponder à vontade de Deus é questão de gratidão. Corresponder à vontade de Deus é questão de amor. Corresponder à vontade de Deus é questão de entendimento. Eu preciso entender que existe uma vontade de Deus sobre a minha vida e eu preciso corresponder a essa vontade. Porque não tem sentido eu estar aqui, não tem sentido vocês estar aí, se a gente não decidir, se a gente não escolher corresponder à vontade de Deus. O que Deus poderia fazer para a gente corresponder a essa vontade, Ele já fez. Ele enviou Jesus, e através de Jesus eu tive a oportunidade, vocês tiveram a oportunidade, a humanidade teve a oportunidade de viver um novo recomeço. Então não gaste a sua vida para viver para si mesmo. A sua vida não te pertence, a sua vida pertence a Deus. Então não queira fazer da sua vida aquilo que você quiser, porque você vai ter que prestar conta da sua vida. Mas vai ter que prestar conta das nossas escolhas nessa terra. A gente vai ter que prestar conta dela. E é debaixo disso tudo que a gente vai falar sobre corresponder à vontade de Deus. É debaixo disso tudo que a gente vai entender que para a gente corresponder à vontade de Deus, a gente tem que fazer algumas coisas. E a primeira coisa, se eu quero corresponder à vontade de Deus, que eu devo fazer é renunciar à minha vida. Se eu não renunciar à minha vida, eu não estou pronto para viver o propósito e o chamado de Deus para a minha vida. Se eu não renunciar às minhas vontades, eu não estou pronto para viver o chamado e o propósito de Deus para a minha vida. Se eu não renunciar àquilo que eu penso, àquilo que eu acho, eu não estou pronto para poder viver o propósito de Deus para a minha vida. Todo mundo que Deus chamou, todo mundo que Jesus chamou, todo mundo que foi levantado por Deus, deixou alguma coisa para trás. O que você está disposto a deixar para você corresponder ao propósito de Deus na sua vida? O que você está disposto a deixar para você não ser apenas mais um telespectador, mas para você ser um protagonista do chamado de Deus na sua vida nessa terra? O nível das nossas renúncias determina a importância que o propósito de Deus tem na minha vida. Uma pessoa que não se renuncia, uma pessoa que não abre mão das suas vontades, é uma pessoa que necessita de maturidade. É uma pessoa que necessita ter um encontro com Jesus. É uma pessoa que não entendeu ainda o cristianismo. Porque o cristianismo vai muito além de vir na igreja. O cristianismo vai muito além de eu poder fazer isso ou aquilo. Jesus me amou de tal maneira que Ele se entregou por mim. Ele renunciou à sua vontade, Ele renunciou aos seus desejos, Ele renunciou à glória que era dele por direito ao lado do Pai, para vir nessa terra e para padecer. Só que muitas das vezes a gente quer viver o propósito de Deus, a gente quer entender o chamado de Deus, mas a gente não está disposto a viver uma vida de renúncia. Eia, não tem como eu viver a minha vida de qualquer maneira, se eu quero viver o propósito e o projeto de Deus. Eu preciso ser maduro, sabe? Está na hora da gente começar a se portar como pessoas maduras. O apóstolo Paulo, ele fala, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas logo que eu virei homem, logo que eu cresci, logo que eu atingi a maturidade, eu deixei de lado as coisas de menino, eu deixei de lado as coisas de criança. Eu preciso entender isso, eu preciso viver uma vida de renúncia, eu preciso me renunciar todo dia. Porque senão eu não estou pronto para poder viver o propósito, o chamado de Deus na sua totalidade. Se eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida, eu tenho que ser verdadeiro. Eu tenho que estar disposto a me renunciar. Se a maneira de Deus me dar um recomeço foi se entregando aquilo que Ele tinha de melhor, para morrer por mim e por vocês, assim tem que ser com a gente. A gente precisa entregar aquilo que a gente tem de melhor nas mãos de Deus. Eu não estou falando da gente abrir mão de pecado, porque, cara, a gente já passou dessa fase. Eu estou falando da gente entregar o nosso tempo. Eu estou falando da gente remir melhor o nosso tempo. O seu tempo determina a importância que Deus tem na sua vida. Você quer ver o tanto que você ama a Deus? Olha o tempo que você dedica a Ele. Olha o tempo que você passa com Ele.
A gente gosta de passar tempo com tantas pessoas, né? Com tantos amigos. A gente gosta de passar tempo fazendo várias coisas. Só que muitas das vezes a gente não passa tempo de qualidade com Jesus. A gente quer conhecer tantas pessoas, a gente quer estar com tantas pessoas, só que o essencial a gente deixa de lado, que é conhecer Jesus, que é caminhar com Ele. Se eu quero viver o chamado de Deus para a minha vida, eu preciso viver uma vida de renúncia. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Mateus 4, a gente vai estar lendo do 18 ao 22, para não ficar só nas minhas palavras. Amém? E a palavra de Deus diz o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Aqui a gente vê Jesus chamando 4 pessoas. Essas 4 pessoas tiveram que deixar algo para trás para poder começar o ministério, para poder viver aquilo que Deus tinha para a vida deles. A gente vê Jesus chamando 4 pessoas, e a atitude dessas 4 pessoas foram deixar alguma coisa para trás. Um deixou trabalho, o outro deixou família, o outro deixou a profissão. Só que hoje em dia, Jesus não espera isso da gente agora, nesse exato momento. Não venha abrir mão do seu trabalho, não venha dar uma de doido, pedir conta na segunda, não. Você precisa do seu trabalho, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. É por isso que eu falo que a gente precisa de maturidade. O Espírito Santo está ministrando no seu coração, o Espírito Santo está ministrando na sua vida. O que você precisa largar para você viver aquilo que Deus tem para você na sua totalidade? A minha atitude, a sua atitude é deixar de lado. O que eu aprendo com isso? Se eu quero caminhar com Jesus, se eu quero seguir aquilo que Jesus me propôs, eu tenho que renunciar a algumas coisas. Se a gente parar para analisar, igual eu falei agora há pouco, todo mundo que Deus chamou, alguma coisa Ele deixou para trás. Deus, através do profeta Elias, chamou Eliseu. Eliseu foi diante de... Eliseu recebeu a visita do profeta. A palavra de Deus fala que Elias passou a capa em cima de Eliseu e automaticamente ele recebeu o convite. O que Eliseu fez? Eliseu ele foi até os pais, ele despediu deles e automaticamente, assim que Eliseu voltou de ter despedido dos pais, ele atirou fogo naquilo que ele fazia, que no caso ele arava a terra. Eliseu ele era agricultor, ele trabalhava com essas coisas. E é interessante que a partir do momento que ele voltou dos pais, ele atirou fogo naquilo que ele precisaria deixar para poder seguir o ministério. E quem que foi Eliseu? Eliseu foi um cara que teve porção dobrada de Elias. Elias fez 7 milagres, mas Eliseu, por ter deixado tudo, por ter acreditado naquele que o chamou, ele fez 14. Eliseu, ele viveu o sobrenatural de Deus de forma natural, porque ele decidiu renunciar. O último milagre de Elias foi ter aberto o mar. O primeiro milagre no ministério de Eliseu foi abrindo o mar. O que eu aprendo com isso? Quando eu sou obediente, quando eu decido ouvir a voz daquele que me chamou, as coisas acontecem de forma natural. Sabe, você não precisa correr atrás do seu chamado. O seu chamado tem que correr atrás de você. A palavra de Deus é bem clara em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. A única coisa que você precisa fazer é ser obediente.
viver uma vida de renúncia, ter um coração aprendível. Tudo que você precisa é decidir. Eu preciso decidir, e automaticamente a minha decisão vai trazer coisas positivas da parte de Deus. Eu preciso ser obediente. Luiz, me mostra na Bíblia novamente pessoas que tiveram que deixar alguma coisa, que tiveram que renunciar a alguma coisa para poder viver aquilo que Deus tinha para a vida delas. Abraão. A palavra de Deus é bem clara. Abraão, ele ouviu a direção de Deus, e Deus falou com ele: olha, sai da sua casa, sai da sua parentela. E ele deixou tudo, ele não questionou. Muitas das vezes Deus fala com a gente e a gente pensa que é coisa da nossa mente. Muitas das vezes Deus fala com a gente quer consultar um profeta, a gente quer consultar um irmão que ora, a gente quer consultar uma irmã que tem a vida de oração. Por quê? Porque a gente não tem maturidade para discernir que é Deus que está falando com a gente. Porque não há sinceridade no nosso coração para poder abandonar coisas que a gente necessita abandonar para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Abraão, ele deixou a sua família, Abraão, ele deixou a sua terra e caminhou debaixo dessa palavra. Deus falou somente uma vez com Noé a respeito da arca, e automaticamente Noé, ele começou a construir aquilo. Estudiosos dizem que em 100 anos Deus falou somente uma vez com Noé. Sabe, no meu ver, Noé, ele deveria ser o pai da fé. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus uma vez, ele caminhou sobre ela e ele cumpriu o seu propósito. Assim tem que ser comigo, assim tem que ser com você. Sabe, a gente não precisa de confirmação a respeito do que a gente tem que fazer, a respeito daquilo que a gente foi chamado. A gente precisa ser maduro, a gente precisa buscar isso em Deus. Porque eu creio que tudo que a gente vai ser, vai ter e vai fazer já está dentro da gente. Porque em Lucas 17, do 18 ao 20, ao 21, fala que Jesus, ele colocou o reino de Deus dentro da gente. Interrogado pelos fariseus de quando haveria de vir o reino de Deus, disse-lhe Jesus: o reino de Deus não vem com aparência visível. Muitos dirão: ele cá ou ele ali. Mas não acredite, porque o reino de Deus está dentro de vós. Sabe, da mesma maneira que as pessoas antigamente procuravam o reino de Deus com uma aparência visível, assim a gente espera hoje viver, entrar no centro do nosso chamado, através daquilo não. Se você quer viver aquilo que Deus tem para você, se você quer corresponder ao chamado de Deus para a sua vida, você tem que olhar para dentro, porque o reino está aqui, o Espírito Santo está aqui. Então olhe para dentro, olhe para dentro. Você precisa passar mais tempo olhando para dentro de si mesmo do que olhando para fora. Porque se você olhar aqui para fora, você vai ver as dificuldades, você vai ver várias coisas que de alguma maneira vai gerar algo negativo na tua fé. Só que a partir do momento que você entra no seu quarto, que você começa a estabelecer um ambiente de intimidade, aí você começa a entender isso que eu estou falando. Que tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está dentro de você. O seu trabalho é colocar para fora. O seu trabalho é colocar para fora, é liberar. Então, o nível das minhas renúncias determina a importância que o chamado de Deus tem para a minha vida, amém? Então, muitas das vezes, para a gente viver o chamado de Deus nas nossas vidas, para a gente corresponder à vontade de Deus nas nossas vidas, a gente tem que desligar de alguns ambientes, a gente tem que se desligar de algumas pessoas, porque o que me trouxe até aqui não é suficiente para me levar onde Deus espera. Deus, ele chamou Abraão, Abraão teve que se desligar da sua terra, Abraão teve que se desligar da sua parentela. Por quê? Porque existem tempos da nossa vida, existem fases da nossa vida que a gente precisa fechar alguns ciclos. A gente precisa desligar de pessoas imaturas. A gente precisa desligar de pessoas que não vão contribuir com o projeto de Deus nas nossas vidas. Eu não estou falando que você vai deixar de amar. Eu não estou falando que você vai virar as costas. Eu não estou falando que você vai abandonar essas pessoas. Não. Você vai entender o que Deus quer e espera de você, para depois você poder direcionar essas pessoas no propósito que Deus tem na vida delas. Sempre antes de Deus fazer algo através de mim, através de vocês, primeiro Ele vai fazer em nós. Eu não posso levar vocês a um lugar que eu não fui.
Vocês não podem me direcionar para um lugar que vocês não sabem aonde é. É por isso que muitas das vezes a gente tem que se desligar de pessoas que não contribuem, que não colaboram com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus teve que tirar Moisés da casa de Faraó. Deus teve que tirar Moisés do Egito, para ele ter a mente transformada, para ele passar por um processo, para ele entender que ele não era somente um príncipe de uma nação, mas que ele era um libertador. Muitas das vezes a gente reclama dos processos de Deus. O processo é necessário. Não existe propósito sem processo. Todo um processo antecede um propósito. Quanto maior o processo, quanto mais doloroso o processo, maior será o propósito. Me dá um exemplo disso na Bíblia. Olha para Jesus, o Filho de Deus. Ele precisou esperar, ele precisou passar pelo... Oh Jesus, ele precisou passar pelo... Ele precisou passar pelo... Ô Espírito Santo, me ajuda. Ele precisou passar pelo processo. Eu fiz isso para poder trazer vocês de volta, porque tem uns irmãos que estão com a cara muito feia, então meio que totalmente desprendido. Então Jesus, ele teve que esperar 30 anos para poder exercer o seu ministério, o Filho de Deus. Jesus, ele esperou 30 anos, ele passou pelo processo e automaticamente ele cumpriu com excelência o seu chamado. Se você não passar pelo processo, se você não respeitar o processo, você vai cumprir o seu propósito de qualquer jeito. Isso vai envergonhar o nome de Deus na sua vida. Então espera o processo, porque quanto mais doloroso for o processo, maior será o propósito de Deus na sua vida. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala para ela: irmão, ainda dá tempo de você levantar e ir embora. Porque as coisas vão começar a estreitar um pouquinho daqui para frente. Porque se eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, eu preciso viver uma vida de renúncia. Sabe, não existe essa de crente moderno, não. Eu não fui chamado para ser um crente moderno. Eu fui chamado para ser um crente conforme os padrões da Bíblia. E a Bíblia fala sobre renúncia. Eu preciso me renunciar. A partir do momento que eu renuncio, automaticamente eu gero algo no meu interior chamado ousadia. Então, se eu quero viver o propósito de Deus na minha vida, primeiramente eu tenho que viver uma vida de renúncia. Eu tenho que renunciar ao meu eu, para depois gerar algo em mim chamado ousadia. E através dessa ousadia eu vou incendiar todo mundo que está à minha volta. Um dos exemplos de ousadia que a gente vê na Bíblia é Pedro. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Mateus 14, do 24 ao 33. Aqui a gente vai ver um exemplo de ousadia. A gente conhece a história de Pedro. Amém? A gente vai ler do 24 em diante. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios de terra, acoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir até contigo sobre as águas. E Jesus disse: Pedro, vem. E Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas de encontro a Jesus. O que acontece aqui? Jesus, ele liberou uma palavra sobre Pedro. Pedro automaticamente caminhou sobre ela. Sabe, Pedro, ele decidiu sair do barco. E só sai do barco pessoas ousadas. Sair do barco é sair do meu comodismo. Sair do barco é sair da zona de conforto. Sair do barco é levantar dessa cadeira aqui, ó, e entender que existe algo da parte de Deus para mim, para você, para ser correspondido. Isso é sair
sair do barco? Sair do barco é eu ter vontade de conhecer aquilo que Deus tem para mim. Sair do barco é eu entender que tudo que eu vou ter já está dentro de mim. Sair do barco é eu deixar de lado aquilo que as pessoas estão falando, aquilo que as pessoas estão pensando, para mim poder dar vida ao propósito de Deus na minha vida. Isso é sair do barco. Sair do barco, mas para uma pessoa sair do barco, ela tem que ser ousada, ela tem que confiar naquele que liberou a palavra sobre a vida dela. E eu estou aqui falando para vocês que aquele que te chamou vai te sustentar, aquele que te chamou vai garantir um resultado, aquele que te chamou vai te conduzir. Então eu preciso sair do barco. Se eu quero viver o propósito de Deus para minha vida, se eu quero corresponder a esse propósito, eu preciso sair do barco. Eu preciso sair do barco, porque se eu não sair do barco, eu não vou ter história para contar. Se eu não sair do barco, em vez de eu viver a minha história, eu vou ficar falando da história das pessoas que saíram do barco, que decidiram abraçar o propósito de Deus para a vida delas. Eu preciso sair do barco. Sair do barco é a questão de ousadia. Porque eu imagino entre os discípulos que estavam no barco, quando Pedro decidiu sair do barco, eu fico imaginando, cara, você vai fazer isso mesmo? Será que você tem certeza? Olha o vento, olha as ondas. Cara, nós está em meio à pandemia, você vai para a igreja. Cara, você vai realmente sair daqui, mas se você afogar. Se eu quero ser ousado, eu preciso calar as vozes que estão falando aqui fora, que não contribuem com aquilo que Deus espera de mim. Naquele momento, o que Deus esperava de Pedro, o que Jesus esperava dele, era que ele saísse do barco. Só que se a gente parar para analisar, Jesus não estava chamando Pedro apenas para sair do barco. Por que Jesus não estava chamando Pedro para sair do barco apenas? Porque em Gênesis capítulo 1 fala que o Espírito de Deus bailava sobre as águas. Então se a gente parar para analisar, Jesus estava falando com Pedro: Pedro, olha, a partir de hoje eu quero que você seja ousado. A partir de hoje eu quero que você caminhe com o meu Espírito. E meu Espírito vai te levar a concretizar tudo aquilo que você nasceu para fazer. Jesus não estava chamando Pedro simplesmente para andar sobre as águas, porque andar sobre as águas não tem propósito. Jesus estava chamando Pedro para caminhar no Espírito, porque se você viver uma vida na carnalidade, se você não viver uma vida no Espírito, você não vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Se ora você está bem, se ora você não está, se ora você quer as coisas de Deus, se ora você quer abraçar o mundo, cara, dessa maneira, com essa falta de maturidade, com essa mente não renovada, você não vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu preciso sair do barco e entender que eu fui chamado para caminhar com o Espírito, porque o Espírito de Deus bailava sobre as águas. Então se eu quero viver aquilo que Deus tem para mim na sua totalidade, eu preciso sair do barco. Eu preciso ser ousado, eu preciso caminhar com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo não é uma lágrima, o Espírito Santo não é um choque no corpo, o Espírito Santo não é um fogo, não. O Espírito Santo é uma pessoa. Da maneira que eu vejo o Espírito Santo, eu relaciono com Ele. Da maneira que você vê o Espírito Santo, determina a maneira que você vai se relacionar com Ele. Se eu vejo o Alex como um cara chato, eu não vou me relacionar com ele. Mas se eu vejo o Alex como um cara gente boa, como um cara que pode colaborar com aquilo que Deus tem para a minha vida, eu vou colar nele. Então se eu quero caminhar com o Espírito Santo, se eu quero conhecer o Espírito Santo, primeiramente eu preciso entender que ele é uma pessoa. E com uma pessoa você se relaciona, com uma pessoa você passa tempo de qualidade, com uma pessoa você conversa, com uma pessoa você chora, com uma pessoa você se abre. Sabe, muitas das vezes a gente não viveu ainda aquilo que Deus tem pra gente na sua totalidade, porque às vezes a gente negligencia a presença do Espírito Santo. Não existe cristianismo sem a presença do Espírito Santo. Jesus mesmo disse que quando Ele viesse, Ele iria convencer do mundo, Ele iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele iria nos consolar, Ele iria nos ensinar sobre todas as coisas. Então quanto mais eu me relaciono com o Espírito Santo, mais ousadia eu vou gerando dentro de mim, e mais eu vou tendo conhecimento sobre todas as coisas, porque uma das funções do Espírito Santo é te ensinar sobre todas as coisas.
Sabe, eu não fui gerado, eu não fui gerado numa escola teológica, eu não fui gerado através de lideranças boas, não, eu fui gerado no meu quarto. Eu fui gerado no meu quarto, orando, o Senhor se apresenta para mim, se revela para mim. Eu me converti, eu li o Novo Testamento 5 vezes, e eu não entendia nada. Quanto mais eu não entendia, mais eu começava a ler. Até que um dia as palavras foram soltando aqui dentro. E quando a palavra de Deus está soltando dentro de você, você não consegue ficar onde você está. Você levanta, você sai do barco e você vai fazer alguma coisa. Quantas vezes a gente tem uma palavra para liberar sobre a vida de alguma pessoa e a gente está esperando uma oportunidade na igreja, a gente está esperando uma oportunidade em algum lugar? Não. Se você tem uma palavra, se Deus gerou algo no seu interior, coloca para fora essa palavra, vai para as ruas, vai para a sua vizinhança, vai para o seu bairro. Muitas das vezes a gente padroniza a maneira que Deus vai agir, e Deus não age conforme os nossos padrões. Deus, ele age conforme a vontade dele, porque ele é Deus. Então eu preciso caminhar com o Espírito Santo, sabe? E caminhar com o Espírito Santo não é algo que é gerado do dia para a noite, é algo que tem que ser constante. Você não conhece ninguém do dia para a noite, você não senta com ninguém do dia para a noite para poder conversar, você não vai na casa de ninguém do dia para a noite. Tem que ter uma construção. E essa construção que a gente precisa ter com o Espírito Santo. Se a gente quer ter Ele como amigo, se a gente quer ter Ele como ajudador, se a gente quer ter Ele como conselheiro, se a gente quer ter Ele para poder nos ajudar em meio ao nosso propósito, a gente precisa construir esse relacionamento com Ele. Todo relacionamento gera tempo. Quem é casado aqui sabe do que eu estou falando. Você não se apaixonou teve telefonemas, até que as coisas começaram a ser construídas. E é dessa maneira que a gente tem que construir o nosso relacionamento com o Espírito Santo. A gente precisa passar tempo com Ele, a gente precisa abraçar Ele, a gente precisa centralizar Ele nas nossas vidas, para Ele gerar algo em nós chamado ousadia. E essa ousadia vai nos levar a sair do barco e a viver aquilo que Deus tem na sua totalidade para mim e para vocês. Amém? E eu já estou terminando. Primeiramente, se eu quero corresponder à vontade de Deus para a minha vida, eu tenho que viver uma vida de renúncia. Segundo, eu tenho que ser ousado, eu tenho que sair do barco, eu tenho que caminhar com o Espírito de Deus. Terceiro, eu preciso viver um novo recomeço. Quantas pessoas dentro da igreja que necessitam viver um novo recomeço? Quantas pessoas que estão perdidas dentro da igreja, mesmo assistindo todos os cultos? Quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas que já não tem aquele prazer, o coração já não bate como antes? Quantas pessoas que não tem nem prazer de ler a Bíblia? Tem gente que pega a Bíblia, deixa de lado 1, 2, 3 semanas e nem sente falta. Se eu quero viver um novo recomeço, eu preciso primeiramente reconhecer, eu preciso viver um novo recomeço. Porque se eu não viver um novo recomeço, eu não vou viver o chamado de Deus para a minha vida. A humanidade, Deus, ele teve que viver um novo recomeço. Deus, ele construiu, Deus, ele gerou a humanidade, só que a humanidade saiu do propósito original dele, e automaticamente em Gênesis 3 a gente vê Deus construindo tudo, Deus começando tudo do zero, através de Noé. Sabe, se eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida, eu preciso ser sincero, eu necessito de um novo recomeço, e é isso. Se eu não me permitir viver um novo recomeço, eu não vou viver aquilo que Deus tem para mim na sua totalidade. Deus começou com Adão, Deus recomeçou com Noé, Deus ele recomeçou a humanidade novamente através de Jesus. O maior recomeço da história é um exemplo de Deus para a gente. É Deus enviando seu Filho amado para morrer no nosso lugar. A palavra de Deus diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, maior recomeço da história. Deus ele deu uma oportunidade para Ele mesmo recomeçar aquilo que Ele tinha criado, aquilo que Ele tinha gerado. E muitas das vezes a gente cai, muitas das vezes a gente peca, muitas das vezes a gente erra, e a gente fica
fica se cobrando demais, as coisas não vai acontecendo, a gente vai se frustrando, a gente vai se culpando. Na hora que a gente menos imagina, a gente está distante de Deus, não está orando mais, não está lendo a Bíblia, não tem prazer em ouvir um louvor, não tem prazer nas coisas de Deus, e a pessoa de pouco em pouco vai se afundando. Cara, vamos aprender com Deus, vamos aprender com Jesus. Através do recomeço que Deus deu para a humanidade através de Jesus, hoje eu estou aqui, vocês estão aqui. Não seja duro consigo mesmo, não se cobre tanto. Permita-se começar quantas vezes for preciso. Se for preciso começar uma vez, comece. Se for preciso começar 2 vezes, comece. Se for preciso recomeçar novamente, recomeça. Mas pelo amor de Deus, não fique onde você está. Não estagne nesse lugar. Porque senão você só vai ouvir palavras que foram liberadas sobre a sua vida e você não viveu isso. Não seja duro consigo mesmo. Permita-se recomeçar quantas vezes for preciso. Vamos olhar para a Bíblia. O mesmo Pedro que andou sobre as águas, que foi ousado, que foi chamado para caminhar com o Espírito de Deus, precisou de um recomeço. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro, em João 21, a gente vê que ele estava frustrado. Pedro, em João 21, a gente vê que ele estava decepcionado, que ele estava desiludido com o chamado dele, com o projeto que Deus tinha para a vida dele. Ele voltou a fazer aquilo que ele fazia antes de Jesus encontrar ele. Só que Jesus, ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que Pedro permitiu que Pedro vivesse um novo recomeço. Jesus mesmo foi atrás de Pedro. A palavra de Deus fala que Pedro foi pescar e ele levou consigo mais 6 apóstolos. Eles pescaram a noite inteira e nada aconteceu. Sabe por que nada aconteceu? Porque longe do propósito de Deus, longe do chamado de Deus, as coisas não têm sentido. As coisas uma hora cansam, as coisas uma hora enjoam, e automaticamente a gente se frustra. Jesus permitiu que Pedro vivesse um novo recomeço. Jesus foi atrás de Pedro. Pedro, aquele cara que negou. Pedro, aquele cara que cortou a orelha do soldado no Getsemane. Pedro, aquele cara que quando Jesus precisou, ele dormiu. Pedro, aquele cara que sempre era o primeiro a dar as respostas. Pedro, aquele cara que foi chamado de diabo, de Satanás. Ele permitiu viver um novo recomeço. Então eu preciso viver um novo recomeço, vocês precisam viver um novo recomeço. E só vive novos recomeços pessoas maduras, pessoas que realmente não querem brincar com as coisas de Deus, mas que querem levar a sério. Quantos de nós precisamos de um novo recomeço, mas a gente não tem maturidade, a gente não tem sinceridade de chegar em alguém e pedir perdão. Olha, eu errei com você, eu preciso recomeçar a nossa amizade. Olha, eu preciso te pedir perdão por causa disso, por causa daquilo. Quantas pessoas que estão morrendo espiritualmente, mas por causa do seu orgulho, elas permanecem morrendo. Se tiver alguém no nosso meio morrendo espiritualmente, seja sincera com você mesmo. Permita viver um novo recomeço. Fala com Jesus: Jesus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Assim como Pedro, eu estou magoado, eu estou frustrado, eu estou decepcionado, eu estou desiludido. Então vem até mim da maneira que você foi até Ele. Me permita se levantar e viver a melhor fase da minha vida. Uma pessoa que precisou de um recomeço foi o filho pródigo. Cara, que história. Muitas das vezes a gente fala do filho, muitas das vezes a gente fala do irmão mais velho, mas cara, olha o amor do pai para você ver como que o amor de Deus é. O filho chegou nele e falou aqui: olha pai, eu quero a minha herança. A partir de hoje eu quero caminhar por conta própria. A partir de hoje eu não quero me submeter mais às suas direções. É claro que eu estou parafraseando. A partir de hoje, esse lugar que eu fui gerado não me serve. Eu quero a minha parte na herança e eu vou embora. E todo pai que é bom, todo pai que é pai, cede aos desejos do seu filho. Por piores que sejam, o pai sempre cede. O filho saiu de casa, o filho abandonou os princípios, o filho abandonou aquilo que ele aprendeu com o pai. Eu fico imaginando de verdade a tristeza que estava no coração daquele pai.
a tristeza que estava no coração daquele pai. Eu fico imaginando o tempo que esse pai investiu na vida do filho. Eu fico imaginando os ensinamentos que esse pai passou para o filho. Eu fico imaginando aquilo que o pai ensinou para o filho crescer e virar as costas para o pai. O pai deu herança, porque Deus é bom. Se você pedir, Deus dá. Se você pedir, Deus dá. Se você pedir, Deus dá, mas nem tudo que Deus te dá está de acordo com aquilo que Ele tem para a sua vida. O filho foi embora. Eu fico imaginando aquele cenário. Eu fico imaginando o pai indo até a porta ou indo até a porteira e vendo seu filho sair com a herança dele, com as costas viradas. Eu fico imaginando o pai acompanhando o filho e a tristeza no coração do pai. Imagina quantas noites de sono que aquele pai perdeu. Imagina quantas vezes que aquele pai chorou, quantas vezes que aquele pai se cobrou demais. O filho foi, meteu a cara em tudo aquilo que não provém, tudo aquilo que Deus não tinha preparado para ele. Chegou um tempo que o filho perdeu tudo. Ele perdeu tudo. E quando ele perdeu tudo, ele começou a trabalhar para alguns fazendeiros. Ele se viu numa situação que ele estava comendo lavagem. Ele estava comendo bolota de porco. E toda vez que a gente sai da casa de Deus, toda vez que a gente gera essa ingratidão no nosso coração, é isso que a gente come lá fora. A gente come lavagem, a gente come o pão que o diabo amassou. Essa é a verdade. Só que o filho, ele entendia uma coisa ficou cravada no coração daquele filho, e essa coisa tem que ficar cravada no meu coração e no seu coração. O pai me ama, o pai te ama. Aquele filho entendeu que o amor do pai era real sobre a vida dele, não era um amor hipócrita, não era um amor fajuto. Ele decidiu voltar. Ele decidiu sair de onde que ele estava. E a palavra de Deus fala que o pai estava esperando ele. Sabe, o pai nessa noite está me esperando, está te esperando. O pai nessa noite quer me dar um novo recomeço, quer dar um novo recomeço para você. Então, pelo amor de Deus, deixa esse orgulho de lado, deixa essa vaidade, essa soberba de lado e permita-se recomeçar. Aceite voltar para casa. Volte para o lugar que você jamais deveria ter saído, que é aquele lugar de intimidade, que é aquele lugar de leitura da palavra, que é aquele lugar de oração, que é aquele lugar cujo você tinha prazer nas coisas de Deus. Se eu quero viver aquilo que Deus tem para minha vida, eu preciso me permitir viver um novo recomeço. Quando o pai viu o filho voltando, eu fico imaginando o que estava se passando aqui dentro do pai. O pai não cobrou, o pai não julgou, o pai simplesmente abraçou. Volta. A gente precisa entender o amor de Deus, a gente precisa entender o amor do pai. Porque se a gente viver uma vida de renúncia, se a gente ser ousado, se um dia a gente tropeçar, se a gente não viver, se a gente não se permitir recomeçar de novo, cara, a gente vai morrer. Não importa o que você fez com a herança, não importa o que você fez com os talentos, não importa o que você fez com os dons que Deus colocou, que Deus confiou sobre a sua vida, simplesmente volta, pelo amor de Deus, volta, porque o pai tem saudade. Volta, se permita recomeçar. Oh Deus, se permita recomeçar, porque se você não viver um novo recomeço, você não vai viver aquilo que Deus tem para sua vida. Cara, se permita recomeçar. O amor do pai continua o mesmo. Um pai nunca ama seu filho porque ele faz coisas boas. O pai ama seu filho porque o amor está inserido nele. O filho pode falhar, o filho pode errar, porque o pai vai continuar amando, vai continuar acreditando. O pai não nos ama por aquilo que a gente faz, ele nos ama por aquilo que ele fez. Ele permitiu que a gente vivesse um novo recomeço. O amor do pai não está condicionado aos meus erros, aos meus acertos. O amor do pai está condicionado ao seu caráter.
Ele é Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso. Certamente que a misericórdia do Pai vai nos seguir todos os dias das nossas vidas. Então permita-se recomeçar, porque senão você não vai viver aquilo que Deus tem para você na sua totalidade. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos e que vocês começassem a meditar em cima disso tudo que foi dito. Talvez você precisa viver uma vida de renúncia, talvez você precisa renunciar a algumas coisas. Talvez você precisa abandonar, se desvincular de algumas pessoas que não contribuem com o propósito que Deus tem para a sua vida. Talvez você precisa ser ousado, talvez você precisa meter a cara. Talvez você precisa levantar da onde que você está e sair do barco, pegar a mão do Espírito Santo e começar a caminhar com Ele. E talvez você está precisando de um novo recomeço. Talvez você está necessitando de um novo recomeço. Talvez o seu interior está clamando por um novo recomeço. Talvez no seu interior existe uma vontade de voltar, só que você está com medo daquilo que as pessoas vão pensar. Simplesmente volta. Não dê ouvido para quem não te estendeu as mãos quando você estava na pior. Simplesmente entenda o amor do Pai e volta. Senhor, eu oro nessa noite para que o Senhor possa gerar em nós maturidade. Eu oro por maturidade, Pai, porque sem maturidade nós não iremos viver uma vida de renúncia. Sem maturidade nós não vamos sair do barco. Sem maturidade a gente não vai permitir se recomeçar. Senhor, eu oro para que o Senhor possa derramar sobre nós a porção que o Senhor já preparou antes da fundação do mundo para essa noite, para esse momento. Senhor, envia teus santos anjos ministradores para poder ministrar sobre o coração, sobre a vida dos teus filhos. Espírito Santo, o Senhor não precisa que eu toque para o Senhor tocar. Então toca, levanta, coloca de pé. Ajude, Senhor, a viver uma vida de renúncia. Ajuda, Senhor, a ser ousado. E ajuda, Senhor, a recomeçar quantas vezes for preciso. Senhor, eu te agradeço por essas vidas. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos vai ser concretizado com excelência. Senhor, eu oro para que o Senhor possa enviar anjos da parte do Senhor nesse exato momento. Que esses anjos possam estar tocando na mente dessas pessoas, removendo toda a palavra, Pai, que veio para matar, roubar e destruir. Senhor, que esses anjos possam remover, Pai, essas palavras que não veio para construir, que não veio para edificar. E que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, colocar as suas palavras sobre a mente dessas pessoas. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, maturidade. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, uma mente sendo renovada, sendo transformada. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que nós seremos fiel. Não importa, Senhor, se nós vamos afundar. Se nós afundarmos, Pai, ao longo da caminhada, o Senhor vai estender as mãos. Se nós sairmos da tua casa, o Senhor vai continuar nos esperando. Aquele filho, ele lembrou de algo. Aquele filho, ele viveu aquilo que ele tinha que viver. Ele meteu a cara no mundo. Mas ele não encontrou no mundo aquilo que ele encontrou no Pai. Ele não encontrou no mundo aquilo que a casa do seu pai tinha para ele. Aquele filho, ele lembrou da casa do Pai. Aquele filho, ele lembrou do amor do Pai. A gente pode andar para onde for, mas no fundo a gente sabe que nada vai saciar o vazio da nossa alma, a não ser a presença do Pai. A não ser na casa do Pai. É na casa do Pai que eu tenho felicidade. É na casa do Pai que eu sou treinado. É na casa do Pai que eu respeito os processos da vida. É na casa do Pai que eu sou gerado. Eu gostaria que você levantasse nesse exato momento e que você começasse a interceder por um amigo seu que está lá fora, por um amigo seu que, assim como aquele filho, deixou tudo para poder viver a sua vida. Eu gostaria que você se colocasse em lágrimas, que você se movesse em amor e em compaixão. Porque enquanto você estiver clamando por Ele, Deus vai estar te tocando. Porque enquanto você estiver intercedendo por Ele, Deus vai estar te reconstruindo de dentro para fora. Então fala com Ele, fala sobre o amigo, fala sobre a amiga. Fala sobre aquela pessoa que está no seu coração.
Senhor, eu oro para que o Senhor possa, através das nossas vidas, trazer de volta, Pai, os pródigos. Senhor, eu oro para que através das nossas vidas o Senhor nos ajude, Pai, a trazer de volta aqueles que um dia estiveram, mas não estão mais. Pai, nós não queremos ser egoístas, nós não queremos viver o chamado do Senhor para as nossas vidas sozinhos, não. Nós queremos ser os nossos amigos por perto. Nós queremos ter, Pai, as pessoas que um dia estiveram do nosso lado, novamente. Senhor, nós queremos, Pai, ser como um bom samaritano na vida dessas pessoas. Na maneira, Pai, que o bom pastor deixou de lado as 99 ovelhas, Pai. Assim nós queremos, Pai, nós queremos deixar de lado tudo, Pai, ir atrás daquele que se perdeu e trazer de volta. Senhor, eu oro para que o Senhor possa revirar o nosso interior diariamente através dessa palavra. Eu declaro que nunca mais a nossa vida vai ser a mesma. Eu declaro em nome de Jesus algo sendo construído, algo sendo reconstruído sobre o nosso interior. Pai, nós tributamos ao Senhor toda a honra e toda a glória e declaramos que aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos vai ser concretizado para a honra e glória do Teu santo nome. Acho que a palavra que mais, sobre tudo que foi dito, acho que se resumiu mais na palavra recomeço. Acho que recomeço é a palavra que mais gravou no nosso coração essa noite.